Rodrigão, conta pra gente aqui, galera que tá assistindo no ar, o que o pessoal encontra aqui na Tricolor Informática? Aqui na Tricolor Informática você encontra tudo para o seu computador, sua empresa, onde você estiver, a Tricolor vai atender você, com certeza. Temos periféricos para computadores, notebooks, no breaks, impressoras e muito mais. Aqui você encontra as melhores novidades para você também que gosta de jogar ali na sua casa, fazer aquela live. Aqui na Tricolor você encontra as melhores peças, os melhores componentes para você estourar os seus jogos. E lembrando que são dois endereços, um em Rio Preto e outro em Badiba City. Aproveita para seguir Tricolor_Informática nas redes sociais. É isso aí, vem pra Tricolor! Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Olá, eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em... Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você... cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar, muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença, que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria? Vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 142. Já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Já vou apresentar aqui a nossa convidada, que hoje tá um episódio muito especial e eu convido você a assistir com a gente, ou você que vai estar maratonando aí durante a semana também. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Agradecendo aqui a Arroba Marketing Digital. Se você está à procura
de uma empresa que vai fazer todo o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo, vai ajudar você com certeza posicionar sua marca no mercado. Fale com a Arrobá. A Arrobá tem planos especiais para você e vai te salvar aí dessas situações que você tem, principalmente em relação à publicação dos seus vídeos e também dos seus stories. Fique ligado, a Arrobá, você faz aquele pacote incrível, gerencia suas redes sociais, impulsiona, faz tráfego pago, tudo para você, tá bom? Arrobá, QR Code na tela. Entre em contato e você já vai fazer o melhor negócio com certeza. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, tem um @Fernandão Bebidas no Instagram, QR Code por aqui também. Você entra em contato e já garante as melhores bebidas para o seu evento, para a sua festa, para o seu comércio. Agradecer a Montana Automóveis. Cara, chegou aquele momento de você trocar, comprar o seu carro, até mesmo vender. A Montana você encontra ali veículos com até 2 anos de garantia. E a loja está ficando cada dia mais linda, né? A reforma está terminando e você com certeza vai ter um espaço ainda mais bonito e um espaço muito mais integrado para você poder fazer as suas compras, tá? Entre em contato pelo QR Code e já fala com a galera da Montana. Agradecer ao Paulo Botura, Instituto Botura com a gente por aqui. Aqui, aquelas pessoas que têm medo de ir ao dentista, você vai ser muito bem cuidado, tá? O que há de melhor em tecnologia, tudo aquilo que você precisa. Pode ser mesmo um implante, pode ser um clareamento, você pode fazer uma extração, você pode colocar aquelas lentes maravilhosas, aí tudo isso, é claro, com a tecnologia absurda que só o Paulo Botura tem para você. Instituto de Odontologia Botura junto com a gente por aqui. Agradecer ao Sanso Estúdio, Sanso Estúdio Automotivo, você sabe que é aquele lugar que deixa o seu carro muito bem cuidado. Para você que vive naquela correria, precisa fazer higienização, precisa fazer a manutenção também dos bancos em couro. Lá no Sanso você pode fazer também a vitrificação, polimento, PPF, tudo que você precisa. E tá chegando um grande evento aí, hein, cara? Próximo dia 1º de novembro, a gente vai falar mais nas redes sociais. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, falar da T-Flow, a marca que veste os artistas, tem loja própria aqui em Rio Preto, no Shopping Guatemi. Você tem 10% de desconto no cupom NOAR e vem aí mais um Bazar T-Flow sensacional, tá? @use T-Flow pra você saber das novidades ou também do Shopping Guatemi. E agradecer a Bela Capri sempre junto com a gente por aqui, todas as segundas-feiras, aquela pizza sensacional para você, inclusive, confraternizar com seus amigos, ter um ambiente incrível. Vá na Bela Capri você também. Finalzinho de ano chegando, um lugar especial para você fazer a sua confraternização, beleza? Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais dos patrocinadores, vamos bater um papo hoje com ela, que com certeza a gente estava olhando aqui nos directs e também a galera que entrou em contato, a convidada que o pessoal mais queria assistir aqui no Noar. E hoje a gente tem o prazer de conhecer um pouquinho mais da história da nossa querida Carol, produtora. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Carol, você sabe que a hora que eu vi, assim, eu falava muito, né? A Flavinha falava na rádio, nossa, você tem que chamar a Carol é sensacional. E eu comecei a assistir, comecei a ver os vídeos e eu comecei a ligar o nome à pessoa. Falei, cara, muita gente pede a Carol lá no podcast. Deixa eu entrar em contato com ela, será que é fácil? E, pô, muito obrigado pela sua generosidade, a sua atenção e principalmente por você ter topado participar aqui desse podcast. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em estar aqui. Muito bem. Carol, o seguinte, para quem ainda não te conhece, para quem ainda não sabe quem é você, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, por favor. Bom, eu sou conhecida, né, como Carol Produtora. Sim. Vou explicar para vocês rapidamente por que produtora. Bom, eu sou produtora de moda, formada, né, e atuante há mais de 10 anos. Então, não sou uma aspirante no mercado. Sim, sim. E o que faz um produtor de moda? Só para as pessoas entenderem rapidamente. Sabe quando você pega... Quem é das antigas vai saber o que eu tô falando. Faz um produtor de moda. Sabe quando você pegava aquele catálogo ali de moda, aquela revista de moda, e te dá uma vontade de comprar aquela roupa? Você quer comprar aquilo? Aquilo ali, gente, foi idealizado por um produtor de moda. Ele que te fez sentir aquele desejo. Na verdade, o produtor de moda, ele ajuda a colocar a peça, a roupa do cliente na modelo, no melhor cenário, com os acessórios, para que tudo aquilo gere esse desejo de compra, né, de venda. Isso que faz um produtor.
E olha que eu vou falar um negócio pra você. Nesse quesito aí, então, você é realmente uma das mais especialistas, vamos dizer assim. Olha, posso falar que vocês que estão aí me assistindo, é bem provável que já compraram alguma coisa que eu influenciei. E ali, É às bem vezes, provável. a pessoa talvez ela nem saiba disso, né? Mas tem, às vezes, numa publicação, numa revista, aquela mensagem subliminar que convence você a ficar com aquela Sim, peça, as né? campanhas, né? Tudo muito intencional. Antes até mesmo, é porque hoje a mídia é bem descartável, né? O Instagram, hoje a coisa é muito mais rápido, mas também existe um produtor de moda. Hoje, por exemplo, eu estava produzindo para uma marca de jeans, Sim. bem conhecida. Então, existe um produtor de moda pensando em como aquele produto vai aparecer da melhor forma para fazer o cliente comprar. Antigamente eram maiores as campanhas, porque ainda tinha muito impresso e tudo. E hoje em dia são campanhas menores, mais rápidas. Você Mas sabe- não é assim, hoje não é minha profissão principal. Claro, A gente claro. vai falar disso no meio do... Você sabe que uma coisa que eu sempre ficava assim intrigado, né? Que às vezes a pessoa fala, a próxima tendência, né? Vamos supor, vai ser um verde. Todo mundo vai estar com uma roupa verde, alguma coisa nesse sentido e tal. Aí, antigamente, surgiu uma novela, aí a atriz principal, a protagonista, ela era rosa o vestido dela, e todo mundo queria aquele vestido rosa. Todo mundo queria o cabelo dela, É. a roupa dela. E a TV, antes era muito isso, né? O pessoal ficava muito ligado no que acontecia ali, porque era a tendência. Eu lembro que eu era jovem ainda e tinha aquela camisa Flamel, que foi um sucesso numa novela, e todo mundo usava. Eu falei, gente, mas esse negócio é muito esquisito. E foi a moda do momento, para os homens, né? E aí a gente via que aquilo que estourava, seja a atriz, aquilo que ela estava fazendo, todo mundo já ficava naquela expectativa para ver o que ia ser lançado, que seria a nova tendência. O pessoal já estava Hoje esperando. a gente vive o mesmo sistema. A diferença é que antes a gente estava na televisão. É. E hoje a gente está com os influenciadores ampliou e muito os mais, né? micro-influenciadores também. Ampliou. Todo mundo é influenciado. Sim. E todo mundo influencia alguém em algo. Ó, eu vi uma coisa muito bacana que você fala, que é o seguinte, né? Que a gente vai falar muito sobre moda, mas sobre imagem também, que é o que você também faz um trabalho sensacional. Que a imagem, ela costuma, ela se comunica antes de você abrir a boca, Antes mesmo. né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente o porquê disso, né? E que eu tenho até uma frase que eu falo aqui, que hoje eu disse lá na rádio, que eu ia depois te perguntar se você concorda. É assim, antes mesmo de você abrir a boca, a sua imagem chega primeiro. Existem alguns estudos sobre isso. E em específico, ele comprova que uma pessoa, ela forma uma opinião sobre você em até 7 segundos quando ela te vê. E 50% dessa opinião que ela forma sobre você é pela imagem. Ou seja, uma pessoa forma uma opinião boa ou ruim sobre você pelo que ela está vendo. Antes mesmo de você abrir a boca, de você mostrar seu conteúdo, seu conhecimento, seu coração, antes de qualquer coisa, você está sendo julgado pelo que ela está vendo. Muitas pessoas não ligam para isso, né? Dizem que eu não me importo, importa o que eu sou, importa que eu sou muito bom no que eu faço. Tudo bem, mas pode ser que você não tenha a oportunidade de mostrar o quanto você é bom. E eu não estou inventando, isso é um fato. Sim. Neste mundo, pode ser que em Marte seja diferente, mas nesse aqui que a gente vive, nós somos julgados pelo que as pessoas estão vendo, isso é um fato. E aí a pessoa vê em relação à aparência e aquela coisa também que, assim, a primeira impressão é que fica. Fica, e ela dificilmente ela é desfeita, dificilmente. E, Carol, nesse tempo que você tem de experiência em relação à imagem, em moda, né? Você viu, claro que você viu várias transformações. Eu já vi algumas pessoas que você, inclusive, mostra lá no seu Insta, né? Como era a pessoa, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre falo, eu ouvi isso uma vez, essa frase, e ela ficou guardada, assim, que talvez aquela oportunidade que você está esperando está naquela roupa que você ainda não usou. Através dessa roupa que você ainda não usou. Porque talvez a pessoa ela quer passar no concurso, ela quer fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa nesse sentido, ela não vai com a roupa, seja que apropriada, alguma coisa para aquele lugar, até mesmo um evento, né? A pessoa chega completamente fora daquilo. E hoje é muito mais fácil ela saber como que ela vai. Antigamente, ou você comprava uma revista, uma coisa nesse sentido. Mas isso hoje, ele tá ganhando uma importância maior do que tinha antigamente, né? Exatamente. Eu digo, né, principalmente para as pessoas que caminham comigo,
Você precisa ter um cuidado. O meu público é 99% feminino. Sim, sim. Então, falo diretamente com mulheres. Eu digo a elas que é assim, você precisa ter um cuidado. Imagine você acordar e ter o primeiro encontro com seu namorado. É hoje o primeiro encontro. O seu cuidado diário com a sua imagem, estou falando não só no âmbito pessoal, mas vamos falar no profissional. Ele tem que ser como você está indo para esse primeiro encontro, todos os dias. É o cabelo limpo, cheiroso, bem arrumado, é uma maquiagem básica, é uma unha bem cuidada. Esses são os cuidados básicos. Se for para você escolher sua melhor roupa, use também. Por quê? O problema das pessoas, no geral, é esse. Elas são viciadas em compras, em consumo. E caro é tudo que você não usa. As pessoas compram muitas coisas por falta de informação mesmo. Acho que todo mundo aí que está me assistindo vai falar assim, nossa, comprei tal coisa, nunca usei. E não usa mesmo, porque compra por impulso, não conhece o tipo de corpo, não conhece a cor que favorece, não sabe o que fica bem em você. Aí você compra e fica lá e não usa, fica esperando aquela ocasião, que nunca vai chegar. Sim. Tem isso também. Eu brinco muito de histórias da minha avó, né? Que minha avó tinha aquele monte de pano de prato guardado, um monte de coisa e não usava em casa. Um dia, né? E para um dia, quem sabe usar. É a mesma coisa de uma roupa, né? Aquele momento especial que você tem é todo dia. Você tem que arrumar algum lugar para você poder ir e usar aquela roupa bacana. Muita gente compra, né? Porque vê a questão da moda, mas depois fala assim, não combinou comigo, não vai dar certo. Esse é um grande problema. O que falta hoje, você está ouvindo de uma pessoa que trabalha com moda, Sim. Né? Esse é meu universo há muito tempo. Para mim não tem nada pior que alguém na moda. Eu digo que andar na moda é ser cafona com 3 meses de antecedência. Tem a personalidade, as pessoas não têm. A moda é feita para você gastar seu dinheiro. Sabe, as pessoas chegam e falam assim, gente, você viu, tá usando mini saia. Quando eu era jovem, eu usava mini saia. Você viu que tá usando mini saia? Amor, você tá usando a mini saia agora? Pensa. Se quando você era jovem, usou mini saia. Hoje a mini saia é pra quem? Entendi. Pra quem é jovem. A pessoa vai passando, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante também que eu tava vendo esses dias. Faz 6 meses que eu passei pela cirurgia bariátrica. Eu já perdi 41 quilos. E tinha muita roupa que eu doei, roupas que estavam bem apertadas, eu fui doando para as pessoas e tal, né? Só que aí teve uma gaveta especial que eu deixei algumas peças ali, que eu falei, cara, um dia, quem sabe, isso aqui ainda volta a servir. Tá servindo agora, mas eu olho para a roupa e eu falo assim, Tem nada a ver. Não é mais o que eu queria, né? Na época era aquilo que eu queria, era aquela camiseta que eu queria, era um Apollo que eu queria, alguma coisa nesse sentido, e hoje passou, né? Aquela fase. E tem isso também, né? Às vezes você pode recontar a vida de alguém através da imagem dela, uma pessoa que sempre foi meio que não cuidadosa muito com a sua aparência, não teve algumas oportunidades também de poder conseguir algo, e aí a pessoa fala assim, comigo não tem mais jeito. E às vezes uma transformação de loja, uma transformação daquilo que ela precisa, é só isso que ela precisa para ela dar aquele upgrade na vida dela. É assim, eu digo para as pessoas que ela tem que escolher o qual difícil ela quer escolher, porque a vida adulta ela não é fácil. E são escolhas. Qual difícil você prefere? Você prefere acordar mais cedo, sair do celular, parar de cuidar da vida dos outros e cuidar da sua, fazer uma atividade física? Você prefere esse difícil de ter que não comer tudo que você quer? Ou você prefere essa dificuldade de sofrer com seu peso depois, de não se sentir bem? Aí você tem que escolher qual difícil, porque quem falar que é fácil, não é fácil. É difícil mesmo. Só que você tem que pesar qual difícil é. E esse é um grande problema. As pessoas, elas acreditam que é tudo muito difícil, é tudo muito caro. Eu não consigo. Eu não consigo. E de verdade, para você ter uma imagem bem alinhada, enfim, não é sobre gastar com coisas. Não é sobre comprar coisas caras, ser vítima da moda, se entupir de grife. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É possível começar com cuidados básicos, sabe? Você cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, isso só te custa tempo. Acordar mais cedo, fazer uma maquiagem básica para ir trabalhar, tirar aquela cara de cansada,
sabe? É estar com o cabelo arrumado, estar com tênis limpo, sapato limpo, a roupa passada. Isso são as coisas básicas que você consegue, que não te custa tanto. Que não é... O que vai te custar é tempo. E tem muita gente também que tem muito dinheiro e tem um mau gosto para comprar as A coisas maioria, também, né? a grande maioria. Você sabe- 99. Eu vou fazer uma crítica aqui, meio que construtiva. Eu assisti 2 episódios daquele Esquadrão da Moda. O cara tava com um terno xadrez, uma calça listrada, um sapato branco e o outro preto. Falei, não, mas se isso aí for a moda, eu nem saio de casa. É o Augustinho da grande família. Mas pra ele, tava ali. Mas é porque ele usa daquele jeito. A moda ele mesmo fez daquele jeito. Eu não usaria. Talvez pra outra pessoa não, mas tem gente que vai ver e vai falar, pô, ficou legal. Ficou bacana. Eu gosto até mais de ver pessoas com personalidade do que pessoas fantasiadas, sabe? De outra. Hoje todo mundo acha que é pra ter uma imagem boa. Vou me posicionar bem, vou colocar um blazer. E não tem nada a ver. Né? Absolutamente nada, né? Tem gente que não tem profissão que nem combina. Carol, agora quando a gente fala muito em imagem também, assim, você trabalha muito com cores, né? Isso é uma coisa também impressionante. E às vezes a pessoa fala assim, pega essas paletas de cores, as coisas que acontecem. Tem gente que gosta do azul. Não, eu amo azul, tudo azul. Na casa dela é tudo azul, as roupas dela, a maioria é um azul claro, azul escuro, azul marinho. Fala azul rosa, bebê. que é mais Fazer alguma coisa nesse sentido. Não, tô dizendo assim, fazer assim, né? E aí, o que acontece? A pessoa vai lá, contrata uma pessoa, vai fazer essa consultoria e fala, o azul é o que você menos tem que usar. Você tem que usar o branco, o verde, qualquer outra cor nesse sentido. Como que é você passar para essa pessoa que a imagem dela, né, a percepção que ela vê, daquilo que ela apresenta, que ela representa, é uma outra coisa daquilo que ela estava usando antes? Então, vou começar um pouquinho antes. A maior dificuldade do meu trabalho são as pessoas. Sim, São as pessoas que te contratam e absorverem. Que às vezes ela nem quer escutar, né? Te contrata para saber o que vai falar e não concorda. É bem isso. Eu imagino, ela quer fazer o que ela quer. Eu imagino que o que eu chamei ela aqui pra quê, né? Não, mas eu amo. Eu amo azul. Tipo isso. Mas tudo bem, vamos lá. A respeito das cores, é o seguinte, as cores nós temos... são 2 lados. Eu não sou uma pessoa que acredito que a cartela de cores em si, ela vai ser uau para uma pessoa. Tudo depende do que você quer transmitir. Hoje tem se falado muito na internet sobre arquétipos. Se você assiste aí e está me assistindo e não conhece sobre, dê uma pesquisada. É algo bem interessante. Aí temos esses 2 lados. Para mim, a cartela de cores ela é essencial para equilibrar aqui no rosto o cabelo, a maquiagem, tipo, é essencial. O seu cabelo, e a maquiagem que você usa, ela tem que estar equilibrada com as suas cores mesmo, porque isso vai fazer muita diferença. Para a mulher, dependendo da cor do batom que ela usa, gente, presta atenção nisso. Seus dentes ficam amarelados se tá fora da sua paleta. E também a sua pele fica mais pálida, fica mais opaca, enfim. Se tiver tudo na cor certa para você, você vai ficar muito mais bonita. Assim, isso é real. Agora, sobre as roupas que a pessoa usa, é óbvio que se você está vestindo algo dentro da paleta, realmente aquilo, naturalmente, muita gente já se sente mais bonita quando está com uma cor dentro da paleta e tem cor que fala, não gosto muito. Mas, para mim, o que vai fazer diferença é o que você quer transmitir. Porque, às vezes, por exemplo, azul, o exemplo que você deu, azul tá na minha paleta, mas não tem absolutamente nada a ver com a minha profissão. Vou abranger isso aí. Sim. Eu tenho uma cliente que ela usava muita renda, muita roupa com coração, muitas cores fofas desse jeito, né? Uhum. Eu digo. A imagem dela era muito infantilizada. Sim. Infantilizada, com muita rendinha, muito doce, muito romântica. Só que a profissão dela não tem absolutamente nada a ver com isso. A profissão dela exige força, poder, ser franca, dura. Então, ela tem que usar cores sóbrias, ela tem que usar preto, vermelho, ela tem que usar esse tipo de cor. Então, por mais que o azul esteja na paleta dela e ela ama uma renda, um frufru, a imagem que ela precisa transmitir com a profissão dela não tem. Então, em muitos momentos a pessoa precisa deixar o gosto pessoal em segundo plano, o que é o mais difícil. Principalmente quem gosta de estampa.
Porque aí tem isso também, né? Ah, eu Você amo isso. vai passar uma credibilidade, ó, vou conversar com um advogado ali, vem ele com a gravata do Pateta e também não dá, né? Vai fazer uma coisa nesse sentido. Bom, tá gostando do bate-papo? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like hoje com a Carol produtora aqui. Deixa eu falar da St. James Barbershop, nossa grande parceira também. Aquele lugar especial onde você vai fazer uma experiência, né, diferente para você poder fazer a sua barba, o seu cabelo, o dia do noivo e também até mesmo fazer o seu evento, tá? St. James Barbershop junto com a gente por aqui também. Agradecer também a Tricolor Informática. Cara, se você é viciado aí naqueles jogos, né, em gamer, a Tricolor tem todo o suporte que você precisa e para sua empresa também. O pessoal vai lá, toda a equipe, né, para poder fazer assessoria, para poder fazer a manutenção nos seus equipamentos. Você pode comprar também o que você quiser, pode montar o seu computador com a Tricolor Informática. Entra em contato pelas redes sociais no @tricolor_informática. Agradecer a Go Hit, nossa parceira, academia onde eu treino. Próxima segunda-feira, o Caio e o Fernando vão estar por aqui. A gente vai estar falando sobre um monte de coisa bacana. Convido você a assistir o episódio que vai estar demais, tá? E na Go Hit você sabe, a academia completa para a sua família inteira, inclusive para artes marciais e tudo mais, inclusive musculação. Go Hit junto com a gente por aqui também no Noar. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Gente, são mais de 40 anos de tradição em Rio Preto. Lá você encontra carnes inspecionadas todos os dias, tem aqueles espetinhos sensacionais, tem as carnes fracionadas, é o kit mistura. Tem um kit mistura light para você que tem aquela alimentação mais balanceada, mais saudável, eles fazem para você também. Tem o frango assado no final de semana, frango assado crocante, muita gente tenta copiar, mas não consegue fazer igual, é da Casa de Carnes Roseiral. Major Leolé 1120, fica próximo da Igreja São Judas, tá? Só você chegar lá, trocar uma ideia com o pessoal, você vai ter uma carne de primeira qualidade. Ó, você vai receber aqui, o primeiro presente de hoje é da Lave Pop, é um kit da Lave Pop para você. A Lave Pop é a nova lavanderia rápida que tem aqui em Rio Preto. E você sabe o que é mais legal? Lá você vai encontrar aquele cafezinho que você pode tomar, é um ambiente bacana, você pode também lavar e secar a sua roupa, né? Você ganhou aqui um voucher para você lavar e para secar também a sua roupa lá na Lave Pop. E você vai encontrar na Arthur Nonato essa aqui, tá? É a nossa rede junto com a gente, Arthur Nonato 3145. Só você ir no lavepop.riopreto.sul. E agora a Lave Pop tá com a promoção também. Durante esse mês de outubro, tá? Você vai lavar a sua roupa e na hora que você for secar, você coloca o cupom SEC no ar. SEC no ar e você vai ter 50% de desconto na secagem da sua roupa. Bacana, né? Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso no Instagram. Se você não conhece ainda, Lave Pop, rapidinho, você vai deixar sua roupa limpinha, 30 minutos para lavar, 45 minutos para secar, um ambiente com ar-condicionado, espaçoso, tem um co-work lá que você pode também fazer ali no seu computador enquanto você está esperando, tem um espaço para sua criança esperar também, aquele cafezinho, uma água geladinha é diferenciada. Conheça você também a Lave Pop junto com a gente na Arthur Nonato 3145. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos, consórcio e consultoria. Já pensou em fazer o seu consórcio? Seu sonho de ter a sua casa, o seu carro, o seu caminhão? Com a Ana Campos é possível. Até o quarto mês você é contemplado e você pode também trabalhar com o consórcio, participando das mentorias que a Ana Campos tem para você. Tem live toda semana e com certeza você vai ganhar dinheiro vendendo consórcio. A nossa querida Carol vai receber também, está recebendo de presente uma caneca da Encantare Mimos Afetivos, uma caneca personalizada com o nome dela, que ela vai levar de recordação. Muito obrigado a Renatinha, tá chegando o dia das crianças, você fazer uma caneca personalizada pro seu filho, tá chegando o dia do professor, já pensou presentear o seu professor também com um brinde bacana? A Encantare tem isso para você, tá? Encantare Mimos Afetivos com a gente por aqui também no Noar com a Milton Trevisan. Carol, temos aqui algumas perguntinhas que o pessoal deixou pra gente aqui na caixinha de perguntas. Carol, tudo bem? Sou sua fã, aqui é a Mariana. Onde está a linha entre o estilo pessoal e o exagero? Olha, eu vou te falar, viu? Essa linha, ela é bem... Bem tênue, mas bem tênue. É o seguinte, a maioria das pessoas, elas acreditam, né, que para ter estilo precisa ser exagerado. E aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Quando todo mundo transita por estilos, né? Todo mundo, a grande maioria, a não ser que seja... Eu, por exemplo, eu sou bem clássica, eu gosto de elementos clássicos. Tarará. Às vezes tem um pouco de moderno, mas se você bater o olho, eu tô basicamente sempre da mesma forma. Só que esse é o problema. As pessoas, elas exageram
e se fantasiam e não lembram o que todo mundo pensa assim, né? Vou dar uma dica. Ah, quero descobrir qual é o meu estilo. Pegue algumas pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas conhecidas, uma atriz, uma influencer, alguém, e coloque o que você gosta ali nelas. Você vai encontrar um ponto em comum de estilo. Muita gente não se vê. Por exemplo, eu adoro ver uma mulher vestida elegante, sofisticada, mas onde eu vou assim? Existem Entendi. elementos. Até para você ser mais básica, existem alguns elementos dentro de cada estilo. Você não vai se fantasiar. Mas eu acredito que falta isso mesmo, falta a personalidade da pessoa querer realmente usar o que ela gosta, né? Eu acho muito bacana que você posta as coisas nas suas redes sociais e ali já vira uma dica, né? E aí outro dia você estava falando sobre as roupas que a Virgínia veste, que a Bruna Nossa, também veste e da tal. Virgínia, do de Barretos, fui parar em todos os sites de fofoca do Brasil. Então, eu falei assim, vixe, a Carol já era famosa, agora ficou mais. Ai, meu E Deus. a Letícia tá falando sobre isso, né? Carol, quando a moda vira vulgaridade, né? É uma questão de roupa ou realmente seria tipo a intenção da pessoa? A intenção. A verdade é que hoje o termo vulgaridade, né? Depois vocês deem um Google aí, ele é bem abrangente. Mas assim, a forma como as mulheres se vestem, eu acredito que elas estão um pouco perdidas hoje. Por quê? Com esse feminismo em alta, meu corpo, minhas regras, eu uso o que eu quero, as pessoas estão confundindo um pouco isso. Sim. E elas não conseguem entender que essa liberdade traz consequências. Tudo bem, o corpo é seu, você anda, você se veste da forma que você quiser, mas essa liberdade gera consequências. Então, como está tudo meio que sem referência, passou a ser um novo normal andar pelada, praticamente pelada. Então, as mulheres hoje estão meio que... Sabe quando uma ideia é colocada até que se torna... Parece que Sim. está normal? Parece que está normal. E é isso. É isso que tem acontecido. Então, essa vulgaridade, a forma de se vestir exageradamente sexy, ela está se tornando algo normal. Principalmente entre as jovens. Aí as mães também que perderam o controle, né, sobre isso. Enfim, tá todo mundo achando tudo normal. É porque tem muita gente que fala assim, pô, ela é jovem, tudo certinho, mas é mãe de 3, né? Mas eu digo, a Virgínia... E aí tem aquela questão assim, que a pessoa, ela tem as seguidoras, ela é uma influenciadora e o pessoal vai seguir o que ela tá fazendo. O problema é que as pessoas elas não conseguem separar, que a Virgínia, fora ser com certeza um personagem, ela tá com a vida feita, né? Bem rica. Ela não vai precisar bater na porta e pedir um emprego para ninguém. Ao contrário da grande maioria das jovens brasileiras que vão precisar pedir um emprego. E hoje as pessoas não sabem, parece, né? Não sabem que quando você vai fazer um currículo, eles pedem lá suas redes sociais. Eles vão olhar lá o que você faz. Tudo, né? Como você anda. Esses dias tem um vídeo super viralizado, eu até estou para gravar comentando ele. A menina, ela está incrédula que não quiseram nem levar ela para uma próxima etapa da entrevista, porque ela estava vestida com a calça jeans rasgada. Nossa. E ela estava, eu não tô acreditando. Eles não quiseram me entrevistar pela forma que eu estava vestida. E ela estava, tipo, chocada. Eu falo... E o pior é que tem que ver, e também assim, você posta essas coisas, você usa desse jeito e você vai buscar um emprego numa empresa, mas tem que ver onde você vai buscar o emprego também. Exatamente, mas as pessoas não têm. Hoje elas só querem ser como a Virgínia, mas sem ter o dinheiro da Virgínia. Ô Carol, hoje a gente percebe também um mundo muito de comparação, né? Em relação às redes sociais, aquilo que as pessoas vestem, os comentários, os haters, ataques e tudo mais e tal. Como que você está vendo essa questão? Porque a gente sabe que o Insta, a pessoa ela só posta aquilo que ela quer e só vai postar quando ela tá bem, né? E às vezes ela nunca vai postar com uma roupa ruim ou de um jeito ruim, assim, nesse sentido. E é onde ela também busca, por exemplo, eu quero ver o que a Carol tá falando sobre isso. Vai buscando aquelas pessoas que vão influenciar e que sejam excelência naquilo que faz. Mas a comparação, hoje em dia, ela tá gritante, né? É um problema muito grande. A internet, com todos os benefícios, também tem os malefícios. Então, assim,
Ali, tudo que a gente vê é uma grande mentira e uma vida editada em 15 minutos, né? Você pega um dia e edita da forma que você quer. O problema maior hoje, a pessoa, ela cai nessa, né, de se comparar, a gente vê, porque assim, nunca teve tanto registro de cirurgia plástica como agora. Por quê? Os excessos de filtros e comparação. Tudo que a pessoa quer, as pessoas estão iguais, gente, as pessoas têm o mesmo rosto, o mesmo nariz, a mesma pessoa, igual, você não consegue diferenciar. As pessoas têm a mesma casa, não tem mais o seu gosto pessoal. Parece que um arquiteto resolveu que todo mundo ia ter um caixote de vidro e porcelanato e todo mundo quer aquela mesma coisa. Então, assim, não tem personalidade. E tudo isso é comparação mesmo. Elas acham que a vida do outro é maravilhosa, que o relacionamento é tudo aquilo. Tá aí a própria Virgínia com a separação. Tipo, era o casal Margarina. E as pessoas se espelham nisso, né? E se comparam. E essa é a doença que eu acredito, assim, que vai ser algo muito grandioso e problemático para essa próxima geração, porque nós adultos, a gente já consegue dosar isso, a gente tem a maturidade de saber que as coisas não são assim, mas os jovens não. Os jovens não. Para você ter uma ideia, hoje tem alguns estudos de que os jovens, né, essa geração agora mais jovem, eles não querem ter casa e não querem ter carro. E também não querem ter filho, né? Eles só querem ser pai de cachorro. E é isso. E é uma geração que a gente fica assustado, porque as profissões, tem muita profissão que no futuro não vai existir mais. Não vai. E aí eu quero ver o que o pessoal vai fazer, porque é assustador. E é isso, e gera problemas sérios, né? Traumas, porque a pessoa fica ali se comparando sem pensar que é uma grande de uma mentira. A maioria das vezes, a responsabilidade do influenciador é gigantesca e muita gente não tem essa consciência. Ela abre o Instagram ali para fazer uma publi, para vender uma coisa mentirosa, sabe? É muito grave, é muito. Tem uma ala no inferno prontinha. Direto, né? Vai de foguete. Direto. Ô, Carol, muita gente também fala o seguinte, né? Para evitar qualquer tipo de erro, menos é mais. Então, nada de excesso, nada assim. É um dos segredos, assim, que você dá. Eu acredito. O menos é mais, o simples bem feito, o básico não tem erro. Todo mundo fala assim, eu não sei o que eu vou usar para tal coisa. Não precisa muita coisa. É uma calça jeans e uma camisa branca, uma regata branca, é uma calça jeans e um sapato limpo. Eu amo tênis, usa limpo. Passa. Lá em casa a gente usa, tem uma esponja mágica da 3M que a gente comprou, e aí eu uso com Cif. Eu limpo, fica limpinho. Tá, e pronto. E outra, é uma coisa que é um cuidado, né? Mostra também como é que você é na sua casa, né? Porque... Esses dias eu fiz um vídeo, né, falando que a maioria das pessoas, elas pensam que o segredo do glow up, o segredo da beleza tá em comprar muitas coisas e ter muitas coisas. E não é. Está no seu cuidado, que é uma pele bem cuidada e um cabelo bem cuidado. Isso entrega tudo. Não adianta, você pode estar com a roupa que for. Você tá mal cuidada, pele, dente, cabelo. Vamos falar um pouquinho sobre aquela história, né? Vaidade e imagem. Porque muita gente fala sobre isso, muita gente confunde, né, a questão da imagem com a vaidade. Uma pessoa que é vaidosa, uma pessoa que ela tenta se cuidar mais, uma pessoa que ela é daquele jeito, e a pessoa que ela cuida da imagem dela. Tem uma diferencinha, né? Tem sim, é assim. Tem gente que sabe a preocupação e o impacto de uma imagem que ela causa. Tem gente que já se tocou, já se despertou, né? Para o impacto que a imagem causa. Então, ela tem um cuidado com isso. E já a vaidade é independente do que a sua imagem está transmitindo. Isso é algo que já nasce dentro de você. Muitas pessoas são vaidosas. Tem gente que é extremamente vaidosa. E tem homens que são extremamente vaidosos, que até passa do ponto. Mas isso na mulher, bem dosado, eu acho que é muito bom. Uma mulher que tem que ter uma dose de vaidade. De cuidado. Você já comentou algumas vezes também, eu já vi alguns vídeos em relação a maneira como a pessoa ela tem aquela competência para ela poder ganhar mais. E aí a pessoa ela quer se vestir melhor, a pessoa quer ter uma aparência melhor para poder fazer uma entrevista, alguma coisa nesse sentido.
a autoestima dela muda também. E não precisa a pessoa ter muito dinheiro para ela poder se vestir bem. Você, por exemplo, ensina várias dicas para que vá fazer isso. As mulheres, eu percebo que elas estão já alcançando aquilo que ela... Hoje em dia, dificilmente você não chega num lugar onde não tem uma mulher que é uma chefe, uma mulher que já está com destaque, mas você vê aquilo que ela está usando, você vê a maneira como ela se veste. Ela não fica naquele negócio assim, aquela maquiagem carregada. É tudo certinho, tudo bonitinho. Demorou para entender isso, né? E hoje em dia, se você não tiver desse jeito, com aquele, vamos dizer assim, propósito, você não consegue chegar nos seus objetivos, principalmente em relação... Você pode ser competente, você pode ser uma pessoa que... Aquilo que a empresa precisa, mas se você também não estiver disposta a se vestir bem, a se comportar como uma empresa, você não vai chegar lá também. Eu defendo, né, no meu trabalho, que é uma tríade, que é a imagem, a comunicação e o conhecimento. Um não se sustenta sem o outro. E o negócio não acontece se os três não tiverem, se você não tiver com os três alinhados. Imagem, comunicação e competência. Se você tem a imagem, mas você não comunica bem, você não é um bom comunicador, mesmo com conhecimento, não vai. Porque hoje nós estamos vivendo a era da comunicação. A imagem é comunicação não verbal. A comunicação mesmo é muito importante. E sem o conhecimento também não se sustenta. Se você tiver a imagem e o conhecimento, não tem a comunicação, não vai. Se você tem a imagem e tem a comunicação, não tem conhecimento, não se sustenta. Se você tem conhecimento, tem comunicação, mas não tem a imagem, porque assim, a imagem tem que estar de acordo com o público que você quer atingir. Se você não tem, não se sustenta. Se você tem os três, mas você não tem um coração como centro, também não se sustenta. Porque quantas pessoas a gente conhece que é impecável, fala bem, é inteligente e você não quer estar perto. Ninguém quer estar perto. Ela é oca, né? Ela é insuportável. Então, o coração é sempre o centro e a gente precisa dos três em equilíbrio para que se sustente profissionalmente. Porque até tem uma frase que eu falo muito, a sua imagem, ela te abre portas, ela te leva além. Mas o seu comportamento, sua boca te tira de lá. É o coração, não adianta, né? Fecha portas. E eu sempre falo assim, tem muita gente que fala assim, que a imagem, né? A pessoa fala assim, pô, a imagem que você tem, as pessoas, às vezes você se veste bem para que as pessoas possam te ver melhor. Eu acho não, você se veste bem para que as pessoas possam te ouvir. Porque parece que você tem mais voz quando você tá no lugar ali, que a pessoa te destaca. Você chega, a pessoa fala assim, poxa, vamos ver o que esse cara tem para falar. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido. Não só a pessoa vê, mas ela quer saber o que ele vai, porque ele tá com o propósito de falar alguma coisa naquele lugar. Ele chegou ali, ele se alinhou, ele chegou nessa... E principalmente quando a gente fala assim, né? Aquele retoque que você falou, bom, aquela linha tênue que tem quando você vai, seja fazer um jantar, uma reunião, você vai numa festa... Aquele comportamento, aquela roupa para cada evento, que às vezes acontece aqueles errinhos também. Acontece muito. E a pessoa... É que assim, as pessoas confundem, né? Você pode estar extremamente montado para o seu dia a dia de trabalho, enfim. É onde você quer chegar. Agora, em momentos de lazer, na sua casa... É normal você estar mais à vontade, usar o que você quiser. O que não é muito normal é você querer levar isso para o âmbito profissional, né? Sim. Ou estar todo dia desarrumada, enfim. Depende de onde quer chegar. Eu sempre digo isso. Qual é seu público? O que você quer atingir? Hoje uma verdadeira aula aqui com a Carol Produtora. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Enquanto a Carol toma uma água aqui, falar aqui da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. A Carol vai receber depois um voucher também da Interessências, para ela poder retirar um brinde especial. A Interessências encontra os perfumes mais finos, matéria-prima para você poder criar o seu perfume. Tem muita gente também, né? Hoje a gente está falando muito sobre o marketing olfativo. Na Interessências você vai encontrar também tudo que você precisa para você deixar o seu ambiente com aquele perfuminho especial, tá bom? Interessências.com.br, @Interessências. Falar do Fauzi Caram Buffet. Cara, já pensou o seu casamento lá no Fauzi Caram? A festa de 15 anos da sua filha, aquela confraternização, aquele evento, sabe? Com aquela comida especial, aquele cardápio feito com todo carinho, aquela sobremesa que só no Fauzi tem, e a decoração, o ambiente é diferente, é do seu sonho.
Entre em contato com o Fauzi Caram e agende aí o seu evento, a sua festa. Agradecer também a Prime LED Painéis. Você já deve ter visto aí a nossa cara por toda São José do Rio Preto junto com a Prime LED. Com a Prime LED você tem aí pacotes de menos de R$10 por dia, onde você vai ter a sua marca exposta e você sabe que quando você mais aparece, mais você vende. Quando mais você vende, o seu produto é sempre visto. Prime LED com a gente por aqui. A Barone Transportes, aquele abraço especial a toda a galera aí da Barone junto com a gente por aqui também no Ar. Agradecer ao Medical Dr. Cassiano Moretti. Muita gente hoje tentando cuidar da sua aparência, né? A gente está falando aqui sobre imagem, pessoal fazendo aquela rinoplastia sensacional e o Cassiano é excelência absoluta. Entre em contato, faça uma visita, conheça a clínica, o ambiente e com certeza você vai gostar e muito. Um abraço ao Dr. Cassiano com a gente por aqui também, tá? Agradecer ao Mercadão Agropet. Próxima sexta-feira vai ter a inauguração da 8ª loja do Mercadão dentro do Max Atacadista, tá? São lojas, inclusive, no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte, 8 no total. Mercadão Agropet, preço bom, ninguém compete, tudo que você precisa para o seu animalzinho. Você vai encontrar vacina, você vai encontrar medicamento, você vai ter banho e tosa e é muito bacana, inclusive no atacado e no varejo, tá? @Mercadão Agropet, que agora tá com o cupom LíderFM 15% de desconto pelo aplicativo do Mercadão. Então já baixa o aplicativo aí para você garantir, tá? Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer a Mariner Calçados e Acessórios, 2 lojas em Rio Preto. Fica ali em frente ao aeroporto, tá? Lá no posto Monte Carlo e tem também na Constituição com a Independência, lojas climatizadas, com estacionamento e o que há de melhor em calçado para você e para sua família, na Mariner você encontra, tá bom? E a Y Steak, aquele restaurante, aquele ambiente especial, aquele churrasquinho com sabor afetivo, mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos e tem também um restaurante toda sexta, sábado e domingo com aquela comida especial para você, beleza? Ô Carol, temos aqui mais perguntinhas, o pessoal que mandou aqui pra gente, se você concorda com aquela frase que a ambiência determina a sua ambição. Você determina onde você quer chegar. Nós somos reflexos do ambiente. Total. Se as coisas não estão caminhando da forma que você quer, dá uma analisada no seu ambiente. Porque nós somos reflexo do nosso ambiente, com certeza. A gente estava falando agora mesmo sobre comparação e eu achei muito... você fez um vídeo também falando sobre o novo rosto que a Anitta tem, né? As transformações que ela teve. E muita gente pensa que é isso, né? Você vai até um lugar, eu quero ficar desse jeito, eu quero usar desse jeito. Mas para que você quer? Para onde você vai? Onde você vai chegar? E aí a pessoa pode ter o dinheiro para ela ter o rosto que ela quiser, o corpo que ela quiser, mas o propósito que ela tem é meio que vazio. Isso também é uma coisa que a gente está vendo... É insaciável, né? Daqui a pouco é outra pessoa, que é o auge, ela quer ser outra, enfim... Quer cada hora ser um rosto completamente diferente. E é um problema, né? Muito... Sim. É um problemão. E é aquela coisa que você falou, né? Às vezes a pessoa ela tem tudo isso, aparência, tudo mais, mas por dentro ela é vazia, ela não tem aquele propósito, ela não faz nada, então é uma junção de coisas. Na verdade, as pessoas que buscam isso, eu tô tirando do âmbito profissional, muita gente também é eternamente insatisfeita na profissão e quer algo mais e não sabe exatamente o que está procurando. Mas esse vazio aí é realmente falta de propósito divino. Sim. É falta de Deus mesmo. Esse anseio. E é muito triste isso, É né? muito triste, esse anseio, essa vaidade absurda, esse anseio, esse desespero por comprar coisas, por acumular coisas, por ser alguém. Vou ser muito franca, o que acontece com as mulheres hoje? As mulheres, elas estão deixando a família de lado e os filhos para buscar um reconhecimento profissional. Aí depois estão lá, estressada, vazia, cansada, cheia de a cabeça maluca, os filhos não saem do celular, deixa a criança com babá, criança em celular, um monte de adolescente maluco aí, e é isso. Aí o casamento vira um desastre, tudo por uma ambição de ser algo, sendo que Deus nos fez, principalmente seu maior ministério é a família. Sim. É maluco. E perdeu ali. Você tem que ser o seu influenciador, o seu destaque dentro de casa, né? Se você errar, como você falhar como mãe, você já falhou em tudo. Tudo. Não tem como, né? Tem como acertar em mais nada. Ponto 1. As pessoas querem muito... É complicado.
O meu trabalho é falar sobre imagem, mas eu não consigo. Não tem como. Ó, a sua xará aqui, a Carol, tá aqui. Carol, quais são as tendências de moda, né, e imagem que mais vão influenciar aí nos próximos anos ou nos próximos meses? É assim, a moda que eles falam, né? Ela tem uma rotação, né? Ela começa. Vou dar um exemplo. O jeans, por exemplo. Por que vocês acham que tem essa... usou calça baixa. Passa um ciclo de alguns anos, voltou a usar. Para que todo mundo recompre. Para que você não queira mais aquilo que você comprou naquele determinado tempo, né? Trazendo para algo agora, só para vocês entenderem, depois de um período maior, sem renda, que a gente usou muito linho, muito tecido em algodão puro agora nas últimas coleções, Sim. agora vem muita renda. Então, um tecido que ficou um pouco esquecido, e em se tratar de cores, marrom, que é o novo preto, né, veio para ficar, e amarelo manteiga, uma cor super tendência. Basicamente isso, renda, um pouquinho desse romantismo. Você acredita que as marcas estão partindo mais para essa questão da autenticidade, da coisa mais real ou não? Não, Não, né? não. As marcas hoje, é difícil fazer algo mais autêntico, porque não vende. As pessoas não têm personalidade para usar o que quer. Elas usam o que os influenciadores ditam. Influenciado, né? Elas são influenciados. E aí cada vez mais a essência dela vai se perdendo também. Vai se perdendo. Porque o que ela gosta, ela realmente deixa de lado. Ela começa a gostar do que o outro acha bonito. É difícil. No meu trabalho, eu tento, assim, trazer a pessoa realmente pro estilo dela, pro que ela gosta e desenvolver ali, a partir disso, o melhor dela. Dentro do que ela é. E não ela se transformar em outra pessoa. Porque isso, para mim, é realmente gratificante. Você saber que você está melhorando muito alguém. E é muita coisa para melhorar, é um processo. Existem coisas que eu consigo fazer em um dia. Eu tenho lá uma imersão que é um dia. E em um dia elas saem meio que, sabe, o tipo de corpo, a coloração, tarará. Eu tenho algumas aulas antes. E aí, nesse dia, elas vivem a experiência. Fazem foto, fazem vídeo e tudo. Só que o processo, até a própria pessoa, ela começar a entender tudo que ela tem que transformar, até ela entender que aquele cabelo aqui não fica bem para ela precisa de um corte, que o cabelo bonito é um cabelo bem cortado, não é aquele cabelão, que a cor não é para ela, que ela precisa perder peso, a maioria das vezes. É todo um processo longo. Muita gente colocou lentes nos dentes em tamanhos exagerados, né? Agora precisa diminuir. Então, assim... é um processo. As mulheres vieram fazendo muita coisa para ficar feia. E agora tá tentando recuperar, né? Agora para recuperar, tem que desfazer a micro, tem que diminuir a lente, tem que tirar um tanto de coisa que fez no rosto, tem que diminuir silicone. A Bianca, ela mandou uma questão aqui, deixa eu tentar ver se eu entendo o que ela quis dizer aqui, mas é a parte, por exemplo, de ir às compras, né? De mudar, dar uma renovada no guarda-roupa. Essa talvez é a parte mais complicada ou é a parte relacionada realmente assim, você precisa cortar o cabelo, você precisa fazer isso aqui, essa maquiagem não combina com você e a pessoa comprou 2 caixas de maquiagem daquele jeito. Eu acho que a parte do visual mesmo, que é cabelo, toda essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. A parte das compras nossa, eu sou especialista em gastar. Não, sim, mas eu digo... Gastar o do outro, então. Porque ela vai falar... que é bom? Porque assim, realmente a pessoa, depois que ela muda a imagem dela, ela vai ver aquilo que combina com ela, né? Eu sou especialista em economizar também. Tem isso também. Não, gente, eu sou muito boa em economizar. Quanto você falaria que custou esse vestido aqui que eu tô usando? Você acha que custa muito pra andar bem arrumado? Não, para andar bem arrumado, não. Você encontra. Você de 450 a 800. Esse vestido? É. Nossa. Fui específico. Vixe. Não, mais. Menos. Não, eu venho com a etiqueta. Olha, tá vendo? 59 conto? Olha aí, Maria, tá vendo só? E eu ia falar de 400 a 800. Então. E não há necessidade de você gastar tanto. 450 a 800 você comprava 10 vestidos. Então. Não é? Gente, não é sobre gastar. É treinar o olhar, é saber comprar. Saber
Quando a mulher, quando ela se conhece, quando ela sabe que fica bem no corpo dela, o estilo, tudo isso traz liberdade. Liberdade para usar o de 800 ou o de 59. Você é livre. Ô, Carol, e aquela questão, assim, muitas pessoas devem ter falado isso pra você, ou não tiveram coragem de falar, né? Ah, mas também, né, no seu corpo, você é bonita, você é alguma coisa assim, em mim não dá certo. Tem muita gente que tá com essa baixa autoestima, mas lá embaixo mesmo, assim, a autoestima tá lá embaixo, e ela não consegue se enxergar, não consegue levantar. Este é um grande problema. É assim, o que acontece com a mulher? A mulher, a maioria, eu vou falar que 90% do problema é o peso. Aí o que ela começa? Quando a mulher não se sente bem com o corpo, aí ela não cuida do cabelo. Aí o cabelo dela fica horroroso, fica cheio de cabelo branco, ou o cabelo tá feio, sem corte, que ela só vai cuidar quando ela emagrecer. Aí ela sai para trabalhar todos os dias, ou só fica em casa de pijama, fica com aquela cara de ontem, toda desarrumada, porque o cabelo já não tá bom, o corpo já não tá bom. Quando ela emagrecer, ela vai fazer isso. Isso vai se só tornando... procrastinando. Aí isso só vai somando os problemas. Aí ela nem faz a unha, ela nem se arruma, aí tá assim. Aí ela só usa aquela mesma roupa preta larga porque ela engordou, e aí é isso. Aquilo que era um problema se tornam vários problemas. E aquilo vai ficando desse tamanho. Então, o conselho que eu te dou, comece pelo simples, pelo básico. Não tô me sentindo bem com o meu corpo, vou arrumar meu cabelo. Vou fazer uma maquiagem básica, mesmo que seja para ficar em casa. A maquiagem é um filtro com cor, um blush, dá um ar saudável, fica com o cabelo limpo, arrumado. E vista uma roupa. Vista uma roupa, tira esse pijama, tira essa roupa, sabe, jogada de todos os dias, essa cara de ontem. Que aí você começa, as pessoas notam, né, isso. E aquilo começa a te trazer resultados. Você começa a se sentir bem e automaticamente você volta a cuidar do corpo e volta a emagrecer. E essa roda gira ao contrário. Dica de ouro pra você, hein? Esse é o problema, a maioria das mulheres começa com peso. E tem muita gente assim, né? Muita gente 90%. Assim. Porque a pessoa chega, as coisas já não estão acontecendo, ela vai, eu vou comer, e a hora que ela vê... que todo mundo acha que é fácil. Gente, é difícil mesmo, igual eu falei aquela hora. Tem que escolher qual difícil você quer passar. Aí depois, as mulheres, esse é o problema. Depois é uma tristeza sem fim, confunde tudo, confunde todos os problemas com, eu não tô bem, eu tô triste, eu tô com depressão, eu tô com... Realmente, existem doenças. Só que a grande maioria, ela vem pela falta do cuidado mesmo. E esse lado seu também que você faz, esse trabalho impecável, você também muitas vezes é uma terapeuta, você muitas vezes é uma psicóloga. Muitas vezes. E você sabe que, igual você falou que fez bariátrica, tem a maioria das mulheres, das pessoas no geral, existe uma autoimagem. Sim. Existe a autoimagem, que é o que você está vendo sobre você, e existe o que as pessoas estão vendo sobre você. Sim. E a grande maioria não se enxerga como é. Sim. Ou para muito, Eu postei ou para sobre isso. menos. Eu postei sobre isso. Ou para muito ou para menos. A minha filha falou isso pra mim. Eu fiz essa postagem que eu tava enorme, né? Eu falei assim, cara, eu não me vi Você assim. se via? Não me vi assim. E é inacreditável. Aí as coisas só vão acontecendo quando, por exemplo, um patrocinador, eu usava tipo o GG, eu comecei a usar o G4. Quando começou a dar uma diabetes, começou a dar uma pressão alta, alguma coisa assim que você vai vendo a situação, ou quando você vai para uma festa, um evento que você não encontra roupa. Aí você fala, putz, agora não tem mais, agora eu preciso dar um jeito na vida. Mas as pessoas não se enxergam. Aí que tá, esse é o grande problema de autoimagem. A minha mãe tá em um processo de emagrecimento. E aí eu falei assim pra ela, né? Falei, mãe, você precisa perder 30 quilos. Ela fez assim na hora, quê? Você acha? Eu falei, mãe, pela sua altura, você precisa perder 30 quilos. Na hora ela achou muito ruim comigo. Tipo, tá louca? Eu falei assim, você tem um problema com a autoimagem. Você não se enxerga da forma como você é. E é muito ruim, né? E quando ela foi refletir sobre isso, eu falei assim, não, existe uma conta. Pela sua altura, o peso você tem que pesar, acabou. Aí ela passou uns dias, ela meio que digeriu e falou, eu tenho que emagrecer 30 quilos mesmo. O dia que eu fiz o IMC lá, a gente foi fazer as contas, eu tinha que estar com 4 metros pra poder dar o peso que eu tava podendo fazer.
Ó, pra gente fechar os patrocinadores aqui, falar da farofa da Nega, a Carol vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, você vai encontrar a farofa de limão e a de banana. farofadanega.com.br, @farofa-da-nega, o melhor acompanhamento do Brasil. Azevedo Contabilidade, que cuida da nossa contabilidade da Audio Treves e também aqui do No Ar. Obrigado ao Maurício, Chocolate, toda a galera da Azevedo, sempre junto com a gente por aqui também. Ao Evandro Tatu, um abraço ao Evandro. Logo a gente vai bater um papo, vai ter algumas promoções especiais. A gente vai trocar uma ideia com a galera do Mirassol também. Já estamos organizando aqui pra gente poder bater um papo com alguns dos jogadores. Tô achando que a gente vai fazer direto do CT. O Evandro vai estar junto com a gente, por exemplo, nessa jornada, tá? Agradecer, é claro, a Líder FM, sempre com a gente por aqui, 98.3, site, aplicativo, Alexa. Tô por lá sempre das 17 às 20 horas. Rogério Simão, arte finalista, aquele abraço, cara. Sempre cuidando aqui das nossas artes também, fazendo aquele cuidado especial com a gente. E fechar aqui com o nosso grande parceiro Gil Lanches. Se você ainda não conhece aquele prensadinho croque, aquele cachorro quente especial, só o Gil Lanches tem. Dá uma passadinha lá no Instagram, Gil Lanches em Rio Preto e também em Badibacite, que você vai ver a galera bem divertida e com certeza é muito legal, tá? Carol, a gente vai para a última parte aqui, que eu sei que você tá na correria danada também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bastidores, como que é a Carol no dia a dia, porque, pô, você tá em todos os lugares, ainda faz os seus... Como que você Que é o consegue dia hoje? tanto tempo? Hoje foi um dia daqueles, né? Vou falar o dia ontem, vou começar ontem. Dia ontem. O dia ontem foi lavar quintal, lavar roupa, passar roupa. Tudo isso. Vai Tudo que as misturando. pessoas não imaginam. Pessoal que não vê Tudo que a pessoa não vê, né? Uma vida comum. a vida corrida. fora do A Instagram. vida fora do Instagram. A pessoa faz. A vida fora do Instagram foi acordar cedo, trabalhei hoje o dia todo, depois voltei, limpei casa. Ó, hoje você se tornou uma marca, né? O seu nome é uma marca muito forte, uma credibilidade, muito respeitado. Como que você define o seu estilo para as pessoas que te acompanham? Em estilo pessoal de imagem, eu sou extremamente clássica. Clássico. Eu sou extremamente clássica. Às vezes, assim, em momentos mais descontraídos e tal, em casa, não muito, né? Mas no meu trabalho, na minha profissão, a maioria dos dias, pra você me encontrar assim, desarrumada, que vai ser uma roupa de academia, enfim. Sabe que isso é um novo luxo, viu? A camisa do Mirassol. Camisa do Mirassol, a gente é? vai bastante, eu, meu marido, minha filha. Tá vendo? Meu marido não perdeu nenhum jogo até hoje. Olha aí, tá vendo? A gente tem ido bastante no estádio. Então, assim, o novo... isso que eu queria falar. O novo luxo, existe uma forte tendência, né, para os próximos anos de mercado, que não é mais isso que você pode comprar, né? O luxo hoje é o tempo. Sim. Ou seja, uma bolsa toda mulher pode comprar, o dinheiro compra, tudo o dinheiro compra. Agora, o tempo é só quem tem dinheiro realmente. Então, dizem que agora a próxima tendência de mercado de luxo são as mulheres. São as mulheres com roupa de academia durante o dia. Liberdade total, né? Pra poder ficar... Essa não tá trabalhando, essa tá só treinando, essa tem dinheiro, essa tem grana mesmo. Ô, Carol, fazer um bate-pronto aqui, ó. Qual que é aquela roupa que você veste e pensa assim, pô, agora eu vou conquistar o mundo? Aquela roupa especial, que você fala, essa roupa eu tô bem vestida, eu consigo chegar chegando. Olha, pra mim, sempre as roupas que eu me sinto mais confortável em usar são sempre em alguma tonalidade clara. Tipo branco, off, em alfaiataria. Uma roupa em alfaiataria, clara. Pra mim, a grande maioria das pessoas gostam de preto, né, e tudo. Mas pra mim, uma roupa em alfaiataria clara. Tem alguma coisa que já... Foi uma tendência da moda, uma coisa que explodiu, mas que você falou, isso eu não uso de jeito nenhum. Tipo esses últimos, que esses ursinhos lá, bubu em bolsa. Tá. Nossa, muito... são coisas infantilizadas, né, na verdade. Ó, hoje você se tornou referência de muita gente, né? Todo mundo vai lá no seu Insta, saber de alguma coisa que tá acontecendo. Você vai postando. Eu gostei muito que você postou do Zé Felipe, que deu uma amadurecida, né? Ficou um Você novo vê diferente, estilo. né? A imagem. Completamente diferente, né? Ali foi muito bem pensado. Nossa Senhora. Nossa. Foi nos mínimos detalhes, né? Para poder fazer. Você hoje é
referência de muita gente, mas quem foi a sua referência? Você teve alguém que você se espelhou, que você falou, poxa, essa pessoa ela é referência para mim? Olha, então, bom, eu acredito, né, muito que Deus derrama balde de talento em algumas áreas para várias pessoas. E eu acredito que eu nasci com essa aptidão, porque a minha mãe, de jovem, ela sempre foi muito clássica e ela caiu nessa porcentagem que eu falei aqui hoje, dessas mulheres que se Sim. perderam, que deixaram para se cuidar depois. Então, eu não tive tanto essa referência de tamanho esse cuidado, mas a moda e tudo isso sempre esteve em mim, desde pequena, minha avó costureira. Então, eu sempre estive envolvida nesse meio, né? E depois me casei com um fotógrafo de moda, então parece que tudo. Eu acredito que eu não tive assim uma referência. Até hoje você fala assim, uma referência assim. Não, para mim eu acredito que foi um balde de talento que Deus derramou mesmo. Como tem gente que canta, como tem gente Cada um tem o seu, né? Claro. Eu acredito que foi isso. Tem alguém que você vê dessas celebridades que você acompanha hoje em dia, ou que você já acompanhou, que você fala, pô, essa pessoa aí, ela se comunica, a imagem dela é legal, ela se veste bem, ela é uma referência. Para mim, no público feminino, né, de influenciadora, a Silvia Brás. Não só como imagem, mas assim, a comunicação é perfeita, é assertiva, ela sabe jogar o jogo, ela sabe fazer. Porque ela consegue envolver todo mundo com a família, ela sabe dosar o que ela mostra. Eu acredito que ela sabe ser simpática e eu nem acho que ela é tão... Eu acho que ela é bem firme. Mais secona, assim. Então, se fosse para admirar nesse quesito, seria ela. Ô, Carol, o que não falta na sua bolsa e no seu guarda-roupa nunca? Nossa. Alguma coisa assim que você fala, isso aqui... A minha bolsa é o caos. Não sou essa pessoa organizada. Com o que tem dentro da bolsa. Se abrir minha bolsa ali, não vai ter, acho que nada. Vai ter um saquinho. Mas no guarda-roupa, no geral, o que não pode faltar... de todo mundo, eu acredito, é um bom jeans e uma camisa branca para toda mulher. Uma camisa de algodão, uma camisa de linho. Não só no meu, mas eu não sou muito essa de produtos, nem de maquiagens, coisas, sabe? Mais nem sou dessas coisas tão ligadas. Vou falar outra verdade Carol, né? Eu tenho uma dó quando eu vejo as pessoas gravando aquele monte de maquiagem, aquele monte de produto, assim, abre uma gaveta, tá cheio de coisa. Aquilo vai vencer, você vai usar. É muita coisa, né? Compra exagero e nem sabe nem como é que usa, né? Não tem nem evento para ir com isso tudo. É tudo igual. Você já teve, sem postar, você já teve alguma foto antiga sua que você viu e falou assim, nossa, como é que eu usei isso na minha vida? Já teve um antes e um depois que você falou, não é possível. Eu não tenho para postar, você acredita? Não, sim. Assim? Não, muita gente me pede, até um pessoal que faz marketing para mim, eu preciso postar um antes e depois seu, toda assim. Eu não tenho. Assim, desde essa época, graças a Deus, não era tão... Não era essa época tão digital. Quando eu tava na faculdade, por exemplo, Deus usando umas calças meio estranhas. A gente tá chegando na reta final aqui. Eu queria que você falasse pra gente 3 dicas rápidas aí, né? Pra quem quer começar a cuidar da imagem hoje, né? Sem gastar muito aqui, o que ela teria que fazer? A primeira coisa, comece pelo básico, né? Cuida da sua pele, do seu cabelo. Vou trabalhar amanhã, maquiagem básica, um protetor filtro com cor, um blushzinho, um rímelzinho, sabe? Aquele cuidado. Cabelo limpo é assim, é essencial. Cabelo limpo, arrumado. Não precisa estar escovado, perfeito, mas ele estando limpo já é 80%. E a outra dica comece seu dia com uma oração, né? Entregue seu dia para Deus, coloque nele seu dia, todos os seus problemas, entrega a sua vida, sabe? Fala, Senhor, me guia nesse dia. Não permita que nada de ruim me aconteça, que o Senhor esteja à frente das minhas emoções. Quando você começa seu dia dessa forma, tudo é diferente já. E também peça, né? Senhor, me ajude, né? Me ajude a me cuidar melhor, a me sentir melhor. Eu acho que pra mim, esses são os 3. Tem uma frase que te representa, assim, quando você fala sobre imagem, sobre
é moda, que você fala, essa é a frase que... Pra mim, Assinatura da Carol. eu acho que andar na moda é ser cafona, com 3 meses de antecedência. Gente, fuja da moda. E pra gente encerrar aqui, você acredita que a moda é sobre mostrar o que a gente é, né? Ou descobrir quem a gente quer ser? Olha, tudo que você usa, tudo está comunicando algo sobre você. Então, eu acredito que as pessoas não sabem usar isso a favor. Você não sabe usar a moda, você precisa saber não ser vítima e não ser escravo da moda. Não ser vítima e não ser escravo, mas usar a seu favor mesmo. Moda é comunicação, é algo muito mais abrangente. E tudo que você faz, tudo que você escolhe está comunicando algo sobre você. O jeito que você usa seu cabelo, o jeito que você senta, a roupa que você usa, a cor da roupa que você usa. Nós estamos gravando aqui, o cenário está comunicando algo. O que você escolhe aí para abrir seu celular, fazer um vídeo que você acha que ninguém está vendo, aquela bagunceira toda atrás lá de você, está todo mundo vendo. Então, tudo está comunicando algo. Partindo desse princípio que tudo está comunicando algo, você precisa ter um cuidado, né? Com a imagem e usar a moda a seu favor, né? Pensar um pouco mais sobre isso. Deixa eu mandar um abraço pro Renan, que tá aqui, falando assim, ô Hamilton, a gravata do Pateta você forçou também, né? Mas mas tem. Deu a ideia, né? E a Ricela também falando que foi sensacional. Você não tem hater, tem? Galera... Eu, no geral não, mas quando viralizou esses posts da Virgínia aí aparece um monte falando que sou invejosa. Entendi. Eu quero o corpo dela. E você seria, tá tudo bem. Lidou bem Não, com eu isso. me dou super bem. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela, no dia que começou a viralizar esses posts aí, ela falou assim, ela me ligou, você não vai apagar, eu vou entrar lá agora, eu vou responder um por um. Falei, amiga, você é louca? Eu tô dando risada, eu dou muita risada, muita, tipo, eu pego pra rir, eu dou muita risada. E ela pegou e me falou assim outro dia, é por isso que nenhum post meu viraliza. Eu não teria essa paciência, eu tava lá discutindo. Ô Carol, lá no seu Insta a gente vê alguns resultados, né, de pessoas que, você entrou na vida dessas pessoas e transformaram a vida dessas pessoas, a imagem e tudo mais. Sem citar nomes, é claro, teve alguém que foi um desafio muito grande que você falou que você não conseguiu? Que você falou, meu Deus do céu, essa aqui não dá, a pessoa não se aceitava, alguma coisa? Eu tenho sim, eu tenho pessoas que já me procuraram, enfim, e que esse maior problema é a prepotência, né? Sim. Tem pessoas que precisam realmente de ajuda e que você olha, precisa. Só que todas as sugestões... Eu sou muito maleável, viu? Eu sou fácil de lidar. Sou muito fácil de lidar. E aí, nada a pessoa aceita, porque o gosto pessoal é acima. Sabe, gente que quer uma coisa porque quer ter, Sim. pagar, enfim. É pelo status de ter algo, mas não existe, não entende que deseja essa transformação. Entendi. Isso é o mais desafiador da profissão, que muita gente quer... Aceitar que precisa de ajuda, né? Quer, mas não quer, entende? Quer, mas não quer. Quer que eu quero te contratar, mas você monta os looks pra mim. Mas os looks que você monta, você não quer. Vou te contratar pra quê, né? Tudo bem. Bem. Para quem quer fazer essa mudança em imagem, para quem quer realmente começar a se vestir melhor, ter uma presença, como que ela faz para te encontrar? Olha, no meu Instagram, né, tem um link lá que está funcionando agora, ele cai no WhatsApp, fala com a minha equipe. @carolprodutora. Lá no Insta tem o link e lá você vai aprender o seu tipo de corpo, o que fica bem em você, qual cor fica bem em você. Qual é a sugestão, né, que eu te dou para o seu cabelo, você sai com isso. Esse é um diagnóstico. Eu tenho um produto que chama Diagnóstico da Imagem. Sim. Você é como uma consulta. Você vai ao médico e ele te dá uma consulta e você tem um diagnóstico, não tem? Se você vai seguir um tratamento ali com ele, aí a outra se você quiser. Então, depois, se você quiser seguir comigo nessa jornada de transformação, nós vamos seguir juntas. Se você só quiser ter seu diagnóstico e saber tudo que você precisa mudar, é com você. Então, eu tenho 2 tipos de produto, é só você me procurar lá. Carol, quero saber o que fica bem em mim, eu quero ter meu diagnóstico.
Só clicar no link, você vai cair lá e vai falar, eu quero diagnóstico. Muito Ou bem. quero fazer parte, quero seguir com você, quero ser sua aluna, quero entrar para o seu grupo de mentoria, tem o grupo, tem individual. Eu tenho vários tipos de trabalho. Para esse ano, eu não tenho mais grupo agora. Tem algumas individuais só vagas. Porque é um trabalho que demanda Sim. bastante tempo e, enfim. E aí eu preciso encerrar vários que estão em andamento antes que o ano termine. Mas fica a dica, vá com o coração aberto, né? E com a mente aberta para poder A mente aceitar aberta é um e processo mudar, longo, né? viu? É, É um processo poder longo. mudar. Eu tenho uma amiga que passou por esse processo aí comigo, que nós nos tornamos grandes amigas, né? No processo. Sim. E ela começou, foi uma coisinha, foi outra coisinha, foi outra coisinha. Hoje ela perdeu, acho que é quase 15 quilos. Hoje ela tem, tipo, outro cabelo. Agora nós estamos em outros detalhes, nos ajustes finais. Que legal, né? Só que tudo isso foi, tipo, 1 ano e meio. Ó, e quando você passa em algum lugar, você tá no shopping, ou você tá no supermercado, em algum lugar, você vê essas pessoas que passaram pelas suas mãos, tiveram essa transformação, como é que é a sua sensação em relação a isso? É felicidade, né? Olha, principalmente, quando eu vejo, esses dias eu tô com uma aluna em andamento e ela vai começar a fazer evento presencial, né? E aí, esses dias eu fiz uma aula com ela online, eu atendo online, eu fiz uma aula com ela de maquiagem e ensinei ela exatamente a maquiagem que é boa para ela, né? E aí, ela estava no evento, esse final de semana, no evento maior, eu a conheci palestrando fora. Então, eu vi como ela estava, né? Então, agora ela está no meio do processo e ela postou uma foto hoje desse evento que ela participou no final de semana. Ela estava tão bem arrumada, Olha aí. maquiagem tão boa. Eu falo assim, dá uma felicidade. Tá vendo só? Tudo que eu falei, as dicas, ela pegou tudo É, certinho. você né? vê, assim, Bacana. nossa, quando a pessoa tá fazendo, a gente fica muito feliz, né? Sabe que vai colher resultado. Sim. Carol, obrigado. Obrigado pela Imagina, sua obrigada a presença você. aqui, tá bom? Que Deus possa te Obrigada abençoar pelo muito, convite. muito, 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 cada vez mais. Você continua fazendo esse trabalho incrível, sendo referência para tanta gente. Obrigado por ter arrumado esse tempinho para poder bater esse papo aqui com a gente. Se você ainda não conhece a Carol, acho difícil, mas vai lá no @Carol Produtora para você conhecer o trabalho dela. Já procurar saber como é que você consegue, mesmo que seja para 2026, poder fazer essa verdadeira transformação na sua imagem, poder realmente entrar nessa questão de se vestir melhor, de poder ter uma aparência melhor, a percepção de tudo aquilo que você precisa, né? E muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que vai estar maratonando esse episódio durante a semana também, tá? Agradecer cada um dos nossos parceiros, patrocinadores, galera do chat, galera que mandou sua perguntinha também aqui, e até na semana que vem com a galera da Filmix. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até mais. E aí? Valeu. Foi ótimo. Aquela história do